volta para a nossa aula de número 4 de Geografia Bíblica. Você já me conhece, eu sou o professor Eduardo Maciel, estou ao vivo com a turma no Rio de Janeiro, a Kátia e outros amigos estão chegando e no Instituto Fastef você pode assistir essa aula, ver e rever quantas vezes for necessário para o teu desenvolvimento. Hoje nós vamos falar da aula de número 4 da Geografia Bíblica. Nós estamos percorrendo aí a Terra Santa, nós estamos aprendendo muita coisa nova e eu tenho certeza que essa disciplina ela é de suma importância para o teu crescimento teológico. Como eu gosto de falar todo início de aula, fazendo uma recapitulação da aula 3, a aula passada, nós vimos a hidrografia, nós vimos os principais rios da Terra Santa, o Rio Jordão, o Eufrates, o Rio Tigre. E se você não viu essa aula, por favor, veja essa aula, foi muito importante, número 3. E também no finalzinho da aula, nós vimos os desertos do Sinai, de Sur, de Parã, de Arã, vários desertos que nós acompanhamos na aula passada. Também a mesma coisa, se você não conseguiu ver essa aula ou se porventura aconteceu alguma coisa que você não conseguiu terminar ou pegar a parte do início da aula ao vivo, é por isso que temos o grupo de alunos, é por isso que temos as aulas gravadas no Instituto Fastef. O nosso assunto hoje será 12 cidades que não faziam parte da Palestina. Preste muita atenção, não são as cidades da Palestina, da Terra Santa, mas são cidades citadas na Bíblia Sagrada, citadas no texto sagrado, mas que não faziam parte da Palestina, daquela geografia aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu, ele cresceu e ele evangelizou. Uma característica das cidades antigas é que pode ser definida como povoação de categoria superior a uma vila. Então, toda vez que nós alcançamos um certo número de habitantes maior do que uma vila, deixa de ser uma vila e passa a ser uma cidade. Em suma, o que grandemente caracterizava as cidades antigas eram os seus muros. Esses muros tinham o objetivo de proteger a cidade, proteger a população contra a investida dos inimigos. Então, as muralhas, como nós temos em Jericó, eram muito comuns nas cidades bíblicas. Não foi só Jericó que tinham muralhas. Várias cidades também eram cercadas de muros. No caso de Jericó, era uma potência pelo seu exército, era uma potência da época, e as muralhas eram duplas, né? Além de ser uma potência, além disso, as muralhas eram duplas. Mas era muito comum que essas cidades elas fossem ali muradas para proteger a população dos ataques dos saqueadores, dos inimigos. Vamos falar da primeira cidade das 12 que a gente propôs nessa aula de número 4. Ur dos Caldeus. Ficava aproximadamente ali na direção ao sul da Babilônia. Dela procedeu Terá, que é o pai de Abrão, e eles foram, né, saíram de Ur dos Caldeus e eles foram para Harã. Esse texto é narrado em Gênesis 11, do verso 28 ao verso 31. E disse que ela poderia ser identificada geralmente como a atual Tel Mukayar, no rio Eufrates. Então hoje nós não temos mais essa geografia de Terá ou de Ur dos Caldeus, mas possivelmente é uma cidade ali, Tel Er Mukayar, que fica ali às margens do rio
Eufrates. As cidades elas vão mudando de nome ao longo dos anos, ao longo do tempo, mas a geografia é a mesma. Foi ali que o pai de Abraão cresceu, ele era fazedor de ídolos em Ur dos Caldeus, e ele vai à jornada à Terra Prometida junto com seu filho Abraão. Só que ele desiste, ele fica lá no meio do caminho e Abraão prossegue viagem. Quais foram as descobertas arqueológicas em Ur dos Caldeus? Através das escavações arqueológicas recentes nas ruínas ali de Ur dos Caldeus, diversas informações foram recebidas quanto à marcha da civilização desde o início. Então, a geografia bíblica, turma, ela só comprova o que a Bíblia já nos narrou há mais de 2.500 anos atrás. A arqueologia, ela só vai atestar o que a Bíblia já falava para nós. Ah, eu não confio na Bíblia. A Bíblia é uma narrativa. Gente, a Bíblia é uma história com H. Não é uma história com ES. Não é uma fábula, não é um conto. Aquilo ali se passou. Aquela geografia existiu. Aquelas cidades, aqueles personagens bíblicos. E quando eles fazem ali as escavações e encontram objetos dessa marcha, dessa peregrinação, só comprova para nós o que a Bíblia já tinha dito há muito mais tempo. A cultura em Ur dos Caldeus era uma cultura muito avançada. É uma cidade mais antiga do que o Egito, mais antiga do que a Síria, mais antiga do que a própria Fenícia e a Grécia, que é o berço aí da cultura do mundo. Essa era uma cidade natural, a cidade aonde Abrão nasceu, destacando-se na indústria, na agricultura e possuindo um porto marítimo. Então havia navegação, havia comércio. O pai de Abrão, como eu já disse, ele era um comerciante, ele era um fazedor de ídolos. Havia a economia que girava ali em Ur dos Caldeus e por isso ela deixa de ser uma vilinha pequena e passa a ser uma das grandes cidades do mundo antigo. A segunda cidade que nós vamos falar nessa aula, de número 4, de Geografia Bíblica, é Nínive. Possivelmente você já leu no livro de Jonas alguma coisa sobre Nínive. Uma das mais antigas cidades do mundo, fundada por Nimrod, o mesmo fundador ali da Babilônia e também da Torre de Babel. Estava à margem oriental do rio Tigre, a aproximadamente 50 quilômetros ao norte do rio Zabe. Então, Nínive é aquela cidade onde o profeta Jonas teria enviado para pregar arrependimento, mas ele temeu, porque o povo ali era bárbaro, ele tinha um certo receio ali, tentou pegar um barco para uma outra região, fugindo da presença de Deus, como se a gente conseguisse, fugir da presença de Deus, como se a gente conseguisse estar distante, estar longe de Deus. Nós não vamos conseguir. Em Nínive, nós temos, dentro da história, a capital da Síria, que durante vários séculos foi a capital do povo assírio, próxima ali ao rio Tigre, sendo destruída em 612 a.C. pelos babilônicos e se tornando então o Império Babilônico. E nós temos uma mensagem profética para Nínive. Foi nessa cidade que se deu a grande mensagem, a grande mensagem, a grande profecia do homem de Deus chamado Jonas. E depois, 100 anos depois, o profeta Naum anunciou que aquela cidade cairia, descrevendo como uma cidade sanguinária. Eu já falei com vocês em outras aulas, mas tem sempre alunos chegando. Por que Deus manda Jonas pregar o arrependimento para Nínive,
e não destrói a cidade. E 100 anos depois, Deus manda Naum, que é um outro profeta, mas um século depois, anunciar a destruição. Porque aquele povo não aproveitou as oportunidades que Deus deu. Quando a gente não tem muita noção do estudo, da geografia bíblica, nós pensamos que isso foi numa semana, né? Numa semana, Jonas vai lá, prega o arrependimento. Na outra semana, Deus manda Naum tacar fogo em tudo lá e mandar a mensagem da destruição. Não. Deus ele não é bipolar, Deus ele não muda de ideia. Deu-se a oportunidade, passaram-se 100 anos, um século, e eles voltaram à perversidade, às antigas práticas. Os seus moradores praticavam os mais perversos atos, como mutilar os escravos, furar os olhos dos cativos, construir pirâmides com cabeças dos inimigos. Olha que povo bárbaro. Como Naum falou, sua queda veio 200 anos depois. A profecia de Naum se cumpriu. A cidade caiu exatamente como foi predito pelos profetas. Então, antes de Deus destruir, antes de Deus abominar, antes de Deus dar o checkmate, digamos assim, Deus ele sempre dá oportunidades. Às vezes, um povo, uma cidade, até mesmo uma pessoa aproveita as oportunidades, às vezes uma pessoa ela continua na vida errada. Quando eu falo em oportunidades, eu me lembro até de um amigo da minha esposa de infância. Ele se envolveu com as coisas erradas e ele tomou 21 tiros. Uma pessoa que toma 21 tiros praticamente morre. Mas Deus fez um milagre na vida dele de livramento. E mesmo tomando 21 tiros, ele foi para o hospital, se recuperou e não morreu. Não é um milagre? Não é uma bênção? Aí ele ficou um tempo na igreja, se firmou com Jesus, estava bem com Deus, veio uma recaída, voltou a praticar coisas erradas. Alguns anos se passaram, talvez 5, 10 anos, aí ele tomou um tiro. Só que agora esse um tiro foi fatal. Como é que pode, né, alguém ter tomado 21 tiros antes e não morrer? E agora tomou um tiro e acabou morrendo. São as oportunidades que Deus dá. E às vezes a pessoa ela não aproveita. Com Nínive não foi diferente, não. Qual foi o fim de Nínive? O fim de Nínive está descrito lá na biblioteca de Assurbanipal. A biblioteca criada por ele tem sido uma fonte para muitos assuntos que envolvem ali a Síria, a Babilônia e outros impérios. E a sua queda foi em 612, quando Nínive vai cair por causa do poder do Império Babilônico. E isso vai acontecer de maneira repentina, quando ninguém esperava. Veio uma inundação do rio que derrubou cidades, derrubou estádios. Foi uma espécie de um dilúvio lá em Nínive. E as muralhas caíram e tudo foi devastado a partir daquele momento. Uma das palavras que eu tenho mais temor e tremor na Bíblia é aquela passagem que diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus ele é amor, Deus dá oportunidade, mas não brinca com Deus não, porque as coisas de Deus são extremamente sérias. Vamos para mais uma cidade, Damasco. Estamos vendo hoje 12 cidades que não fazem parte daquele circuito ali da Palestina. A capital da Síria, chamada Damasco, estando na parte do sul, segundo a tradição, ela foi fundada através de Uz, não
confunda Uz com Ur. Ur foi a primeira cidade que a gente viu hoje, Ur dos caldeus. Uz é a terra lá de Jó. Mas aqui fala também dos primórdios, do neto de Sem, um dos filhos lá de Noé. Gênesis capítulo 6, pós-dilúvio. Estava situada no rio Barad, era antigamente denominada como Abdna, podia ser vista de Jerusalém, então era uma cidade alta, 215 quilômetros. Atualmente, Damasco tem aproximadamente 300 mil habitantes e é uma das cidades mais antigas do mundo. Foi no caminho de Damasco que o Paulo recebe aquela luz e através daquela luz ele fica ceguinho e ouve aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me percebes? O que eu fiz para você, Saulo? Por que você persegue cristãos? Por que você persegue o evangelho? Então, através do caminho de Damasco, o Saulo tem a maior experiência sobrenatural que um homem poderia ter. A primeira menção de Damasco nas Escrituras é mencionada lá no iniciozinho da Bíblia, em Gênesis, capítulo 14, versículo 15. E também, a posteriori, em Samuel 8,5, narra a conquista de Davi. A cidade foi conquistada pelo rei Davi e também pelo próprio Naamã, né, general do exército da Síria, que citou os rios daquela cidade, né? Porque quando o profeta Eliseu nem atendeu o leproso, hein, o Naamã, mandou ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, ele ficou meio chateado. Ele: na minha terra tem rio melhor, em Damasco tem rio melhor. Agora eu vou ter que me banhar nessas águas aí do Rio Jordão? Mas era naquele lugar que havia o milagre. Às vezes a pessoa quer fazer a agenda dela, não é a nossa agenda, é a agenda de Deus. Não é onde eu quero estar, mas é no lugar aonde Deus ele vai me conduzir. E é essa oração mesmo que eu e você temos que fazer todos os dias. Senhor, é aqui que o Senhor me quer? Porque se o Senhor não me quiser aqui mais, eu estou aberto para as coisas que o Senhor quer fazer na minha vida. Interessante aqui em Damasco é que havia um centro comercial muito grande e foi ali a conversão de Saulo. Paulo se tornou o maior apóstolo da igreja nessa região. A importância comercial, sem dúvida, porque foi nela, em Atos capítulo 9, que Saulo se converteu naquelas estradas. Mas também porque existe um entroncamento estratégico. Muita gente tinha que passar pelo caminho de Damasco. Damasco dava acesso ao Egito, à Arábia, à Síria, à Babilônia e até a Roma. Então era um caminho muito estratégico. Era um caminho onde muita gente passava para seguir viagem para todas estas geografias. Vamos falar agora de Mênfis, a primeira capital do Egito. Mênfis, situada à margem do Rio Nilo, um pouco antes do início do delta do Nilo. Oséias capítulo 9, versículo 6. Foi fundada por Menes, por isso o nome Mênfis, o qual foi o primeiro rei no Nilo, 15 quilômetros ao sul da cidade atual chamada Cairo. Hoje Cairo é a capital do Egito, naquela época era Mênfis. Era também denominada de Note, Isaías 19:13, Jeremias 44:1, estando próxima das pirâmides lá do Egito. Aqui na foto nós temos aí a ilustração das
pirâmides do Egito. Então, Mênfis foi a primeira capital do Egito. Porque talvez você pense assim, se a capital hoje é Cairo, então sempre foi Cairo. Não. É igual no Brasil. Teve um tempo que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Aí depois, quando foi construída Brasília, aí passou a capital para lá. Mas a capital de um país, ela pode ser mudada. Vamos falar de mais uma cidade. Essa vocês conhecem. A Babilônia, que significa a porta de Deus. O significado do nome, Babilônia, vem do grego. Quer dizer a porta de Deus. Seu nome mais antigo era Sinear, mas era chamada também de Caldeia em Jeremias 50:10. Então, todas as vezes que você ouvir ou ler na Bíblia Caldeia ou Sinear, está falando da Babilônia. A localização histórica da Babilônia ocupava o mesmo lugar da Torre de Babel. Gênesis 10:10. Qual foi a proposta da Torre de Babel? Fazer uma torre que tocasse aos céus, para que o homem se sentisse autossuficiente. Eles pensavam assim: se vier um novo dilúvio, a gente corre para a torre e não seremos afogados porque estaremos lá em cima protegidos. A história da Torre de Babel, né, foi um dos registros históricos que percorre aí pelo menos 28 séculos, antes mesmo de Nabucodonosor nascer. Mas com a sua destruição, se deu pelo poder da Síria em 689 a.C. Por que a Torre de Babel ela é destruída? Porque Deus ele confunde as línguas e o projeto não é terminado. Eles queriam falar em muitas línguas, né? Como hoje tem muitos crentes aí que querem variedade de línguas, quando na verdade nós deveríamos buscar uma unidade da igreja, uma união da igreja, não para falar tantas línguas assim aonde ninguém se entende, mas para falar uma única língua aonde todo mundo se entenda e fale do amor e tenha a mente de Cristo e tenha a disponibilidade para servir o verdadeiro Deus. Vamos agora falar do esplendor da Babilônia através de Nabucodonosor. Com Nabucodonosor, a Babilônia ganha o título do Jardim Suspensos, que é uma das maravilhas do mundo antigo. A Babilônia tem o seu maior momento de glória com o rei Nabucodonosor. Em destaque, cita-se as grandiosas muralhas da Babilônia, o Jardim Suspensos, que é uma das maravilhas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A gente vê muito a história de Nabucodonosor narrada no livro de Daniel. Ali você tem uma ideia do que era o Império Babilônico. O próprio Daniel ele é levado como cativo e ele tem no máximo ali 15 anos de idade. Ele era um jovem ainda quando é levado para a Babilônia. O cativeiro babilônico durou aproximadamente 70 anos. Se ele tinha 15 quando chegou e 70 anos se passaram, agora Daniel tem pelo menos 85 anos e ele é jogado na cova dos leões. Mas sabe o que me espanta quando eu vejo os filmes, as novelas que retratam a cova dos leões? É que Daniel é um garoto de 20, 30 anos. A Bíblia, ela não mente. Daniel tinha por baixo 85 anos, porque foram 70 anos de cativeiro e ele é levado ainda jovem, mais ou menos aí entre 10 e 15 anos. É só fazer as contas.
Então, nos filmes aparece um Daniel muito novo. Nas novelas, Daniel tinha pelo menos 85 anos. As maravilhas arquitetônicas da Babilônia são as 25 portas. Por um lado, cada lado da cidade tinha 25 portas. 4 lados, 100 portas. O templo de Bel também estava ali, uma divindade da Babilônia, e uma engenharia misteriosa, né? Desejava-se saber como que pedras tão grandes foram levadas até lá, e admiravam os cortes precisos feitos naquelas pedras. Lembrando que não tinha trator, não tinha guindaste, não tinha caminhão muque. Como é que eles transportaram tantas pedras assim? É um mistério que nós não sabemos da engenharia antiga. No aspecto bíblico, o nome Babilônia é citado aproximadamente 200 vezes. Então você tem pelo menos aí 200 referências falando da Babilônia na Bíblia Sagrada. Uma outra cidade também que não faz parte do circuito da Palestina, mas que a gente precisa falar nessa aula, é a cidade de Harã, que é uma região montanhosa. Do hebraico, Harã quer dizer região de montanhas. Na origem bíblica, nós temos um dos filhos de Sem chegando ali. Esse fato é narrado em Gênesis 10. E eles são antepassados dos sírios. A Síria se estendia desde o nordeste da Palestina até os vales dos rios Tigre e também Eufrates, como é narrado em Números 23, 7. Eu não tenho tempo na aula de pegar todas as referências na Bíblia e abrir com vocês. Senão essa aula vai passar facilmente de 4 horas. Se a gente abrir todos os textos que são citados aqui, a gente vai entrar noite adentro, madrugada adentro, manhã adentro, tarde adentro estudando. Mas eu passo como o dever de casa para vocês. Durante a semana, dá uma analisada nesses textos, até para você se localizar melhor em Harã. Qual é a importância estratégica de Harã? Apesar das poucas informações que a gente tem, nós podemos dizer que Harã era um centro comercial e também militar, tinha exército ali, era um ponto de convergência dos caminhos da Babilônia, da Assíria, do Egito e da Ásia Menor. Então, apesar de não ter tantas informações assim como Damasco a gente tem muito mais informação, muito mais mensagens e citações na Bíblia. Mas Harã praticamente tem a mesma importância de Damasco pela sua rota e também pela sua importância militar e comercial. Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Do hebraico, significa habitação de paz. Olha que nome bonito. Jerusalém, habitação de paz. Essa cidade estava localizada aproximadamente a 50 quilômetros do mar Mediterrâneo e a 22 quilômetros do Mar Morto, a uma altitude de 765 metros. Jerusalém continua existindo hoje, tá? Na mesma geografia. As coisas elas podem ter se modernizado, mas Jerusalém continua sendo a cidade da fé cristã, onde todos os anos ela é visitada por cristãos, por judeus e até por muçulmanos também. A geografia de Jerusalém fica o Vale do Cedron, ficava ao leste dela, o Vale de Inom a oeste e ao sul.
E a leste do Vale de Cedron estava o Getsêmani e também o Monte das Oliveiras. Nós temos as narrativas de Jesus, tanto no Getsêmani, como também no Monte das Oliveiras, aonde ele fala do seu maior sermão, o Sermão da Montanha. Davi tornou Jerusalém a capital do Reino Unido. Nós tínhamos 3 reis antes do reino dividir: Saul, Davi e Salomão. Ambos reinaram 40 anos, 40, 40, 40. Porque 40 é o número do teste na cultura judaica. E Davi, ele tornou Jerusalém a capital do Reino Unido. Aí depois se tornou a Síria, depois se tornou Judá, mas com Davi, Jerusalém era sim a capital. Já na era de Salomão, que é o rei que vem depois de Davi e o último rei do Reino Unido, nós temos a construção do templo de Salomão, nós temos Jerusalém se tornando a capital do Reino do Sul, porque o Reino do Norte fica com Samaria, e nós temos em 587 a.C. a destruição da cidade, a destruição do templo. Tudo foi destruído por Nabucodonosor. Tanto é que o próprio copeiro do rei, chamado Neemias, ele chorou quando viu Jerusalém e o templo de Salomão totalmente saqueado, totalmente destruído. Parecia ali um pós-guerra, parecia uma Ucrânia, parecia uma Gaza. E aí houve um período de reconstrução dos muros. Zorobabel, que era o governador, Neemias e Esdras, eles trabalharam fortemente para reconstruir as muralhas. E eles conseguiram reconstruir em tempo recorde, 52 dias. E depois das muralhas, eles incentivaram a reconstrução do templo, porque o templo também havia sido destruído. Posteriormente, o templo de Salomão foi reconstruído já na época de Jesus, um pouco antes, por Herodes o Grande. Novamente, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Herodes ele foi destruído, o segundo templo. Primeiro foi Salomão. A Babilônia destruiu tudo. Nabucodonosor acabou com tudo. Depois foi o templo de Herodes, também foi destruído pelo Império Romano. Agora, o terceiro templo começa a ser erguido. Aonde? Nas muralhas ali que ficaram, que são os muros da lamentação. Os muros das lamentações é o único lugar que restou do templo de Salomão e do templo de Herodes. Quando o terceiro templo começar a ser erguido, aí o anticristo já estará entre nós. Então fique muito ligado nessa informação. Começaram as obras do terceiro templo, o anticristo estará entre nós, mas é óbvio que a gente vai falar com detalhes sobre a escatologia, porque vai ser a nossa próxima disciplina aí do mês que vem. Os muitos nomes que a cidade de Jerusalém ela recebe. Você já deve ter ouvido Jebus, que é o nome primitivo da cidade de Jerusalém, por isso Jebuseus. Salém, também você já deve ter ouvido esse nome. Inclusive havia um rei em Salém. Cidade de Davi, em 1 Reis, capítulo 2, verso 10. Qual é a cidade de Davi? Jerusalém. Sião, 1 Reis, capítulo 8, versículo 1.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Jerusalém. Cidade de Judá, segundo Crônicas 25, 28, também é um dos nomes de Jerusalém. Cidade de Deus, que não é aí no Rio de Janeiro não, tá, pessoal? É Jerusalém. Não é Cidade de Deus aí, zona norte, zona oeste do Rio, não. E a cidade do grande rei. Então são nomes que nós podemos identificar geograficamente como Jerusalém. E na prova eu perguntar quais são os nomes das cidades de Jerusalém: Jebus, Salém, cidade de Davi, Sião, cidade de Judá, cidade de Deus, cidade do grande rei. Todos esses nomes aí podem ser usados para Jerusalém. Vamos para mais uma cidade, a gente está vendo 12 hoje. 12 cidades que não fazem parte da Palestina. Cidade de Tiro, que é uma cidade litorânea, foi fundada pelos Sidônios, e ela célebre por seu comércio. Era né? Acho que é era no antigo posto marítimo da antiga Fenícia, no Mediterrâneo entre Beirute, que ainda existe, e o Monte Carmelo. Então, Tiro, como também Sidom, são cidades litorâneas que ficam próximas ali ao Monte Carmelo, ficam próximas ali à geografia de Sidom também. Beirute, Mar Mediterrâneo, Fenícia. Tiro e o templo. Temos a aliança com Irão. Irão foi rei de Tiro e era alistado no exército de Davi e também no exército de Salomão. Segundo Samuel 5 fala sobre isso. Foi de Tiro que eles extraíram os materiais para o templo de Salomão. Os materiais para a construção do templo. Cedros, madeiras, muita coisa, como narra 1 Reis, capítulo 5, veio de Tiro. E também nós temos o próprio Cristo em Tiro, porque ele prega nessa cidade litorânea em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 30, Jesus está pregando em Tiro, e também o maior apóstolo da igreja, o Paulo, também visitou essa região, permaneceu ali por 7 dias. Atos capítulo 21, versículo 3 fala: e indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Então, Paulo também está nessa região chamada Tiro. Agora, olha como é importante as conquistas de Tiro. Em primeiro lugar, Nabucodonosor II tomou Tiro depois de um cerco de 13 anos. Não foram 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Foram 13 anos de cerco. Alexandre o Grande, ele, tempos depois, foi dominar a cidade de Tiro. Então ele conseguiu dominar essa cidade em 333 a.C. Os cruzados, já no século 12, 1123, se passaram também na cidade de Tiro. E os maometanos, já no século 13, 1291, também estiveram ali num cenário de conquistas em Tiro. Então Tiro é marcada, né, com o perdão do trocadilho agora, por muitos tiros,
por muita bomba, por muita arma branca, por muita disputa, muita guerra. É marcada por muitas batalhas. Temos uma cidade vizinha que também é litorânea, que é a cidade de Sidom. Sidom era uma cidade situada numa ilha entre Beirute e ao norte de Tiro, por isso são cidades vizinhas. Na Fenícia, que é o atual Líbano, todas as vezes que você ouvir na Bíblia Fenícia, hoje é Líbano. Essas cidades ficava distante de Tiro aproximadamente 30 quilômetros, então era pertinho, né? Como de Belfor Roxo a Paracambi, por exemplo, Japeri, e sofreu diversos ataques, mas sempre se levantou. É até um exemplo para nós, porque a gente pode até ser atacado pelo inimigo das nossas almas, mas a gente vai sempre se levantar. Se o inimigo se levanta contra você por um caminho, por 7 caminhos ele vai fugir. Da Kátia, do Gilberto, da Cristiane Simões, que está com a câmera aberta. Por 7 caminhos o inimigo vai fugir. Do Pedro, da Pamela, do Wagner, que estão com a câmera fechada. É uma lição para nós. Não nos acovardarmos diante dos ataques do inimigo, do maligno. Características da cidade de Sidom. Foi um grande centro de fabricação de objetos de vidro. O povo ali era muito dado à idolatria, então fazia deuses ali de vidros. Juízes fala sobre isso, Primeiro Reis fala sobre isso, Ezequiel fala muito isso. O povo de Sidom era um povo muito idólatra. Ela é visitada por Jesus, tanto Tiro como Sidom, Mateus 7, Marcos 7, melhor dizendo, e o Evangelho de Mateus 11 conta, né, que Jesus teve contato com os sidônios em Marcos 3 e em Lucas 6:17. Então Jesus visita Sidom, assim também como Tiro, e a realeza, né? Um dos reis dos sidônios, Etibaal, foi o pai de Jezabel. Então não se esqueça que na árvore genealógica de Jezabel existe a cidade de Sidom, porque o pai dela, Etibaal, era dessa região. Então ela tem sangue ali, sidônio, com certeza. E Jezabel foi terrível, né? Muito homem marmanjo aí tinha medo de Jezabel. Ela foi terrível. Vamos falar de mais uma cidade, Atenas. Atenas foi a metrópole da antiga Ática, que hoje é Grécia, né? A antiga Ática é Grécia, uma das mais bonitas e belas cidades do Oriente. A capital hoje é a capital, né? Atenas é a capital da Grécia. Então, se um dia você tiver condições de sair do Brasil e poder viajar para outros lugares do mundo, visite a Croácia, visite a Grécia, as ilhas. É um passeio muito bonito que, se você puder fazer um dia, faça. Faça, porque foi tudo o que Deus criou para a gente aqui. Lá em Atenas, lá na Grécia, havia um centro de ciência e de cultura. Eles respiravam cultura. No seu aspecto histórico, Atenas ela foi por muitos séculos um dos maiores centros de ciência, cultura e literatura. Nós bebemos muito da fonte da Grécia, porque tem o teatro grego, tem a estética grega, tem as academias de musculação, de ginástica que se inspiram na Grécia, tem os Jogos Olímpicos, tem muita coisa que nós temos aí de cultura grega. Isso fez com que o emprego do seu nome, Atenas, servisse para se referir a emprego das letras e das artes, que forma alunos desejosos para crescer
vindo de diversas regiões que se dirigiam para lá para estudar. Então hoje nós temos algumas cidades do Brasil que são cidades universitárias. Até mesmo a cidade que eu estou morando aqui, tem muita gente de fora, porque as pessoas vêm estudar aqui, porque aqui tem muita oportunidade, aqui tem muito emprego. Então é uma cidade também universitária, onde estudantes do Brasil todo e até fora do Brasil vêm para São José dos Campos estudar para construir um mundo melhor, construir a sua vida. Atenas era assim, Atenas era um lugar que respirava a cultura no mundo antigo e as pessoas viajavam para Atenas buscando ali esse acesso, não só à informação, não só à história, mas também à cultura como um todo. Atenas também foi uma cidade religiosa, haviam muitos templos em Atenas. Atos capítulo 17 fala muito sobre essa fé de muitos altares, muitos templos, muito monumento. O próprio apóstolo Paulo levanta um altar lá para o Deus desconhecido. Mas quem era o Deus desconhecido? É uma estratégia que Paulo usou para evangelizar os atenienses. O Deus desconhecido é o nosso Deus, que eles não conheciam, mas teve que falar na linguagem deles, teve que se fazer de tolo para ganhar os tolos. A pregação de Paulo, apesar de ser uma pregação em Atenas, ele não faz menção a uma igreja fundada por ele ali, mas ele, apesar de toda a tradição lá de Dionísio, de Baco, ele entende que o juiz torna-se primeiro bispo da cidade. Então, ele precisou contornar algumas situações ali, primeiro para não escandalizar, porque quando nós chegamos em terra estranha, a gente não pode escandalizar ninguém. Segundo, que ele teve uma estratégia ali para não desabonar, para não passar por cima da hierarquia de ninguém, porque existem pessoas que não sabem chegar, né? Tem gente que chega agora e já quer a janela. É uma construção, é uma jornada, é com muita oração, é com muita luta, e é no tempo de Deus, sempre no kairós de Deus. Vamos falar de outra cidade, mais uma das 12. Kátia tá até bebendo água. Deixa eu beber água também, Kátia. Kátia bebeu água, eu aproveitei também. A capital da província romana, que é Éfeso. Você já deve ter ouvido falar dos Efésios, uma igreja que o apóstolo Paulo plantou. Era a capital da província romana da Ásia, como também Antioquia da Síria e Alexandria do Egito. Foi uma das 3 maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. Então, Éfeso não foi uma cidadezinha, não foi uma igrejinha. Éfeso fez parte de uma jornada evangelística, porque muita gente ali precisava ser salva. E aí nós temos essa grandeza da cidade de Éfeso e, posteriormente, a igreja de Éfeso, os Efésios. Havia um grande centro comercial ali, havia um grande templo, que era o templo de Diana, que estava ali aproximadamente há 220 anos naquela cidade, mais de 2 séculos, que demorou para ser construído, e também foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, assim como o Jardim Suspenso da Babilônia. Paulo, ele faz uma obra ali, ele fica um bom tempo, tá, gente? Em Éfeso, ele fica aproximadamente 2 anos e 3 meses. E ele teve um grande sucesso na evangelização, porque haviam pessoas ali sedentas, porque haviam pessoas ali que receberam. Por isso que ele demorou 2 anos e 3 meses para fundar uma igreja, porque tinha muito trabalho.
mas porque também tinha muita gente interessada em ouvir as palavras que libertam, que abençoam e que dão um novo norte na vida de todas as pessoas. Vamos falar de uma cidade chamada Roma, capital do Império Romano. Do latim, Roma significa força. Capital do Império Romano na época, fundada em 753 a.C., portanto, 8 séculos antes de Cristo, ficava aproximadamente 25 quilômetros da foz do rio Tigre e atualmente está construído em uma planície ao norte dos Sete Montes. Então, Roma existe? Existe. Hoje nós temos lá até a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos lá hoje um estado chamado Vaticano, que fica dentro de Roma e que tem as suas próprias leis. Roma, lenda e realidade. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem do Coliseu de Roma, onde os cristãos eram devorados aqui nessas arenas. A origem lendária de Roma se dá com o surgimento da sua civilização, do seu modo lendário, da sua mística. Se torna hoje uma capital moderna, é a capital da Itália, mas tem um estado lá dentro chamado Vaticano, e o Coliseu aqui embaixo, aonde muitos cristãos foram devorados pelas feras. Hoje temos as ruínas do Coliseu, ele não funciona mais, ele se tornou um ponto turístico, que a pessoa entra ali, naquelas ruínas daquele grande anfiteatro da época, e na época comportava aproximadamente 80 mil pessoas, mais ou menos do tamanho do Maracanã. E as pessoas iam lá assistir um espetáculo de matança, né? Já dizia alguém que é só dar pão e circo que o povo fica feliz da vida, dê pão e dê circo, e as pessoas iam lá ver os cristãos sendo devorados pelas feras. Ô povinho sanguinário. Ah, professor, mas hoje não tem gente assim sanguinária, não. Não tem? Tem gente que quando houve uma tragédia no bairro, vai lá para ver o defunto, para ver o presunto, para ver sangue. Tem gente que adora ver sangue. Eu tô fora. Esse negócio de ver sangue aí é com o Gabriel. O Gabriel que tá estudando para ser médico, ele que vai ver sangue aí durante muito tempo da vida dele. Roma cristã, Roma imperial. Existiam as catacumbas famosas de Roma. E elas ficaram famosas por serem galerias subterrâneas que serviam de refúgio para os cristãos primitivos. Tamanha perseguição, eles tinham que fugir para essas catacumbas aqui para se esconderem, para não serem capturados e levados lá para o Coliseu. Foi em Roma que houve a prisão do apóstolo Paulo. Paulo ele ficou preso ali por um bom tempo e ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a carta aos Filipenses e ele escreveu as cartas de Colossenses e de Filemão. Essas cartas são cartas da prisão do apóstolo Paulo. Quem já estudou com a gente Atos dos Apóstolos viu essas cartas em detalhes, porque depois nós estudamos as epístolas paulinas. Então, fizemos uma ligação em Atos, as viagens missionárias, as 3. E nas epístolas paulinas a gente viu cada uma dessas cartas aí com detalhes. Quem ainda não viu, vai chegar esse módulo para vocês aí no nosso grupo de alunos, na nossa plataforma. E também, Roma tinha uma população maciça. Dizer que a população de Roma na época chegava aproximadamente a 1 milhão.
e 200 mil pessoas. É muita gente. Agora, a grande parte era pobre, a grande parte era escravo, por causa das desigualdades sociais que acontecem até nos dias de hoje. Só 2% do mundo é rico ou milionário. 98%, apesar de não existir mais a escravidão, eles não têm o mais do que o suficiente. Eles vivem lá como muitos estão vivendo aí, trabalhando, lutando, sendo escravizados por um sistema para que possam levar o pão nosso de cada dia para as suas famílias. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, é só você me contactar e eu responderei todas as dúvidas de vocês.